de 14 de janeiro do ano de 2026. Sejam todos bem-vindos às apresentações de comunicações da palavra nesta abençoada noite em que Barretos recebeu chuva e recebeu também ventos de 65 quilômetros por hora. Alguns danos apenas envolvendo árvores e pequenas avarias. Boa noite. Olá você, olá minha gente, olá meu povo. O nosso lema, vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. 19 horas e 55 minutos, registrando a nossa chegada nesta noite. Arquivo missionário. 4 frases. É isso mesmo, 4 frases. E vamos falar de um indivíduo que não é fácil falar dele. Pastor, americano, pregador congregacionalista. Vamos entender a respeito desse fato. Missionário também, usado por Deus. Um dos pregadores que eu tenho noção e conhecimento, um dos mais rígidos, do grupo dos puritanos. Ele escreveu sobre, aliás, ele escreveu a biografia de David Brainerd, foi ele que escreveu. Temos conhecimento a respeito do David através do que ele escreveu. Esse indivíduo que vem para o arquivo missionário dessa noite é bem conhecido, o nome dele é bem conhecido. E tem uma mensagem que ele pregou que é muito destacada, tá? Mas é interessante falar sobre ele, tá? Talvez você vai lembrar de um pastor do Brasil, a semelhança do que aconteceu com este indivíduo. Há umas obras interessantes que ele escreveu. Pecadores nas mãos de um Deus irado. É um sermão. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Escreveu a vida do David Brainerd. Falou sobre a liberdade da vontade. A superintendente obra de Deus. Daqui a pouquinho eu vou falar o nome dele. Só reservar no oculto enquanto eu estiver nas frases. As frases depois eu vou enviar para você. Eu vou publicar essas frases depois no nosso vídeo. Arquivo missionário, sempre essas frases nos desafiam. E as frases dele são frases marcantes, são frases que nos confrontam mesmo. São frases para confrontar o indivíduo. Eu passei o dia inteiro mentalizando essas frases, colocando na memória. Eu gosto de memorizar essas frases, pelo menos tomo um tempo para isso. Ainda não comecei a minha coleção de frases do arquivo missionário, mas vale a pena este empenho, este investimento. Vamos chegando a 19h59, o texto para a leitura do arquivo missionário é o texto de Romanos capítulo 10. E logo em breve, eu não me esqueci não, viu? Nós teremos a música Anseio de Ser e também o homem que Deus usa. Está aqui a pastinha do arquivo missionário, então eu vim de azul para combinar com esta pasta do arquivo missionário. São 5 pastas que nós temos aqui, das atividades dos 5 programas durante a semana. Está abençoando a sua vida o nosso Comunicações da Palavra. Indique para alguém. Quem sabe essa pessoa vai ter, se não for no momento ao vivo, depois a possibilidade também de ter essa participação, esse envolvimento. Aí já não é participação, é envolvimento. Participação é ao vivo, onde você pode mandar joinha, coração, que é muito bom. Ter o seu contato, ter a sua participação, escrever, tá? Aos pouquinhos vão aparecendo aqueles que
estão percebendo a nossa existência, tá? Isso é muito bom, bom mesmo. Eu vou às 20 horas para a leitura de Romanos capítulo 10, já estamos aqui, 20 horas agora, do versículo 9 ao versículo 17. A minha proeza, proeza, né? Meu desafio, né, para você é que só de ouvir você venha memorizar este trecho da palavra de Deus. Romanos 10, capítulo 10, versículo de 9 a 17, o texto áureo do arquivo missionário. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E vem a série de indagações apresentadas pelo apóstolo Paulo, e vamos lá. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Vamos lá, então, para as frases do nosso missionário. Já nem sei onde é que eu coloquei. Ah, tá aqui. Falei, onde é que eu já perdi meu papelzinho tão gasto pelo dia? Passei o dia inteiro com esse papelzinho aqui para assimilar essas 4 frases do missionário, do pastor, que já já eu falo o nome dele. Tudo o que dizemos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. Tudo o que dizemos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. A palavra... Como é a frase? A palavra convence, o exemplo arrasta. Mais ou menos assim. Você falar e aquilo que você falar ser a sua realidade no dia a dia, na prática. A outra frase, essa aqui eu amei essa frase aqui, amados. A oração é uma expressão de fé tão natural como a respiração é expressão de vida. Olha que frase. A oração é uma expressão de fé tão natural como a respiração é expressão de vida. Mais uma, terceira, a penúltima. Deus preza a santidade na criatura. E a santidade é, em essência, prezar a Deus. Deus preza a santidade na criatura e a santidade é, em essência,
prezar a Deus. A última frase. O falso cristão parece limpo e claro a seus próprios olhos. O falso cristão parece limpo e claro aos seus próprios olhos. Vamos lá então falar do homem do arquivo missionário para esta noite. As frases dele já foram mencionadas. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Quem foi Jonathan Edwards? Foi um teólogo, filósofo e pregador congregacionalista. E quando eu digo pregador congregacionalista, é porque a igreja dele, o ministério, a maneira da igreja se conduzir era através da congregação, decisões, igreja independente assim, congregacional. As decisões são tomadas pela congregação, pelo povo. Não é semelhante às igrejas que têm concílio, que têm sínodo. Então, ele era um pregador congregacionalista americano, considerado um dos maiores intelectuais nascidos na América, fundamental para o primeiro grande despertamento ocorrido e autor de obras clássicas como a que marcou mesmo para ele, Pecadores nas mãos de um Deus irado. O fato é que Jonathan Edwards, desde jovem, ele teve a sua formação na universidade, isso aos 17 anos, foi pastor, missionário aos índios. Ele defendia a teologia reformada, essa teologia bem praticada entre os presbiterianos, e a providência divina, e ele presidiu um colégio em Nova Jersey. Se tornou depois a Princeton. E antes de morrer precocemente, ele teve essa atividade, antes de morrer precocemente. Na verdade, a morte dele é até um tanto estranha, porque ele morreu precocemente devido a uma vacinação contra varíola, deixando um vasto legado literário e teológico. Na verdade, Deus interveio e o recolheu. O nascimento dele e formação, ele nasceu numa cidade que não é fácil falar, Connecticut. Ele nasceu nessa cidade de Connecticut em 1703 e forma-se cedo na faculdade, mostrando uma genialidade precoce e profunda devoção. Ele tinha uma profunda devoção mesmo, se tornou um líder religioso, foi um dos catalisadores da união forte do grande despertar, um avivamento religioso ocorrido nos Estados Unidos, com sermões impactantes e estudos profundos na palavra. E ele era, tenho que dizer isso, mas ele era um defensor do calvinismo. O calvinismo é uma corrente teológica fortíssima entre os presbiterianos e também há entre batistas, grupos assim, e escreveu obra como A Liberdade da Vontade e a História da Obra de Redenção. Agora tem um fato curioso em relação ao Jonathan Edwards. Isso aqui é só um resumo, viu? Falar de Jonathan Edwards levaríamos um ano inteiro. A verdade, tem tanta coisa que a gente poderia falar. Só para você ter uma ideia agora, olha o ponto que eu vou tocar agora aqui. Ó. Ele, pastor missionário, liderou grandes igrejas
Agora, é interessante, ele liderou grandes igrejas e foi demitido, e alguns escritos falam que ele foi expulso de sua congregação por conflitos morais. E aí eu vou explicar para você o que foram esses conflitos, para você ter uma ideia, para não fazer mau juízo do Jonathan Edwards. Ele foi demitido da congregação dele em Northampton. O avô dele começaram aquele trabalho, principalmente por causa de um conflito sobre a disciplina eclesiástica da igreja, com relação à ceia do Senhor. Por quê? Deixa eu explicar para você, você vai entender que hoje em dia, as igrejas evangélicas, todas elas, ao celebrar a ceia, quem é que participa da ceia? Quem é que pode participar? Quem é que deve participar da ceia? Quem veio para o corpo de Cristo, os salvos. E o avô dele fazia aquela ceia para quem quisesse participar, quem quisesse tomar, descrentes, pessoas que não havia experimentado uma obra de conversão. E o Jonathan Edwards, ele ia contra essa prática mais liberal de seu avô e da maioria da igreja de permitir a participação de não convertidos na ceia. A questão também da disciplina de jovens na época gerou uma forte oposição e ele foi demitido quase por unanimidade após 23 anos de ministério. Após 23 anos de ministério. Você está lembrando de alguém que aconteceu algo parecido? Tá lembrando de alguém, então? Então tinha essa questão da ceia do Senhor. O Jonathan Edwards acreditava que a ceia era para os fiéis e não para hipócritas ou incrédulos, propondo uma admissão mais rigorosa. A igreja, então, preferia a tradição de seu avô, de permitir a participação mais ampla, gerando um choque teológico e prático. Houve conflito também de famílias poderosas, e aí o Jonathan Edwards, ele deixa esse trabalho e envolve como missionário para os nativos americanos, onde teve uma influência, um trabalho, deixa um legado impressionante. São situações que ocorrem e o instrumento continua sendo usado, a direção muda, mas a obra continua. E ele teve um legado que influenciou gerações, pensadores, líderes cristãos, sendo conhecido por sua espiritualidade intelectual, pelo seu amor a Deus, e ele é lembrado e é considerado alguém que teve um impulso muito latente na sua época. Ele morreu em 1758, pouco após assumir a presidência do colégio em Nova Jersey. Vítima, como eu falei para você, de complicações da varíola, essa vacina para a varíola. E as frases dele são frases marcantes, são frases interessantes. Ele foi alguém que confrontou a sua geração. Ele era alguém ardoroso e rígido nas coisas de Deus. Está lembrando alguém, não está? Está lembrando alguém. Tudo o que dissemos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. Cadê meu papel aqui? A oração é uma expressão de fé, tão natural como a respiração é a expressão de vida. Deus preza a santidade na criatura e a santidade é, em essência, prezar a Deus. O falso cristão parece limpo e claro aos seus próprios olhos. Eu faço, então, essa biografia resumida do Jonathan Edwards. Eu iria fazer o arquivo missionário, ainda vou fazer na semana que vem, do missionário que não tem nenhuma frase. Esse missionário não tem frase. Por isso que eu não fiz essa semana. Eu queria
eu gosto das frases e esse missionário da semana que vem já está pronto o material, mas não tem frase. Não tem frase, não vai ter frase, vai ser sem frase mesmo esse missionário da semana que vem. Não tem frase, viu? A própria busca mostra que não tem frase desse missionário. Vamos chegando a 20 horas e 15 minutos. E agora nós temos um momento para a oração. Eu queria fazê-lo hoje, mas acabei não trazendo para este aparelho aqui uma cartinha da missionária Angélica, tá? A cartinha eu li assim rapidamente, ela comentando, agradecendo as orações, envolvimento, agradecendo mantenedores, aqueles que participam, enviando-lhes ofertas que fazem parte do ministério deles, do apoio para esta obra que eles estão envolvidos. Mas amanhã eu vou trazer essa carta e lê-la para que possamos ter uma noção da situação agora, porque ela fala do quadro da saúde e tudo. Ela tem feito amizade com uma pessoa que está na mesma situação que ela, que tem sido muito gratificante para ela, essa amizade, esse relacionamento. Eu entendo, meu amado, que todo o nosso percurso nessa vida aqui, e por onde nós temos que passar, não estamos sozinhos, ainda que temos que passar pelo vale da sombra da morte. Eu aprecio muito, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É palavra de Deus e obra do Espírito Santo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tá? Isso é maravilhoso, saber que aqui nós estamos de passagem mesmo. É de passar. Então, aqui é transitório, aqui é passageiro, aqui a vida é efêmera. Vai ficar para sempre aqui. Tá? É passageiro, é passagem. Nós precisamos considerar, pensar um pouco mais. Quanto mais do céu em nossas vidas, menos da terra cobiçamos. Charles Spurgeon. Eu confesso para você que estou aprendendo muito com esse nosso comprometimento, com esse nosso trabalho. Não é passageiro aqui. Nós precisamos nos apegar naquilo que é eterno, a juntar tesouros no céu, conforme nos ensinou o Senhor Jesus. Então, seguindo o curso da sua vida, não sei quanto tempo você tem de vida, você vê, alguns morrem precocemente, morrem cedo, outros chegam aqui em Barretos nos últimos dias, acompanhando o noticiário, principalmente a lista dos mortos, que eu aprecio olhar aquela lista. Eu sei que um dia meu nome vai estar naquela lista. Um dia meu nome vai estar naquela lista. E eu já não estarei mais aqui, né? Eu não estarei mais aqui, eu terei partido para a eternidade. Eu tinha um conhecido, alguns instantes que eu tinha um conhecido, o senhor Luiz Gomes. Mas se você fosse conversar com o senhor Luiz Gomes e ficasse proseando com ele por meia hora, uma hora, olha, o que você iria constantemente ouvir era sobre partir para estar com Cristo. Partir para estar com Cristo. Imagine você que já estamos chegando este ano, agora em abril, 10 anos do partir para estar com Cristo que ocorreu na vida do senhor Luiz Gomes, aos 91 anos de idade. Aos 91 anos. E houve um período que eu pude, toda segunda-feira, no dia de reunir-me com este amado irmão, para juntos estarmos orando. Era um compromisso, ele já bem idoso, eu ia visitá-lo. Uma vez por semana nós tínhamos um tempo para conversar e para também orarmos. E quando eu ia para a casa dele, eu ficava pensando, Deus, será que um dia, quando eu estiver com 88, 89, que era o caso dele, né, 90, vai ter alguém vindo me visitar para a gente conversar e orar juntos? Quem sabe, né? Eu chego a essa idade, quem sabe eu empato com o seu Luiz Gomes, que é um irmão uma amizade que foi construída, uma bela amizade que tivemos, e foi um dos meus intercessores, alguém que orava por mim, e que esse ano vai completar 10 anos do seu falecimento. Mas a vida é um curso, né? Você está num curso, e quando vencer o seu prazo
para estar aqui, tenha certeza disso. Deus não erra o alvo, nunca errou. Você, quando ele diz assim, agora é você, vai ser você. Tá? Aí a forma é com ele, a maneira é com ele. Né? Chega o dia, chega o momento. É por isso que eu não gosto muito de dormir. Quando eu vou dormir, parece que eu estou assim, um triz da morte. Né? Quando eu acordo, nossa, só com exceção daquela noite que eu sonhei que estava partindo para a eternidade, o sonho é tão real. Também, o problema foi que eu estava me sentindo muito bem. Era uma sensação, um refrigério, uma maneira incrível. Eu nunca tinha experimentado algo assim, é muito bom. Tão bom que eu gostei mais da situação que eu estava envolvido, que quando eu acordei foi um choque para mim. Quando eu acordei, pela primeira vez, a única vez na vida que eu sonho que estou morrendo e acordo e fico triste porque acordei, porque o estado em que eu me encontrava era algo muito bom. A gente fala isso aí, o pessoal fica... Ok, vamos então orar nesse momento. 2021 tem um tempo de oração. E vamos a orar pelo Luiz Antônio, orar pela irmã Inês. Vocês me mandam notícias para mim, já estou orando aqui, vocês mandam notícias. E orem por mim também, viu? Orar, irmãos, orai por nós. Jamais vou esquecer desse versículo de 1 aos Tessalonicenses 5:25. Irmãos, orai por nós. Eterno e bendito Deus, a chuva que o Senhor trouxe sobre a nossa região, ela veio também a Barretos, Deus. Obrigado, Senhor, pelo livramento, pela proteção, permitindo que os ventos chegassem tão somente a 65 quilômetros por hora. E agora eu escuto gotas de chuva caindo sobre o telhado, vindas do céu do Senhor. Deus abençoe a nossa cidade, a nossa região, Senhor. Traga o livramento, a manifestação da misericórdia do Senhor sobre toda a ordem que envolve o fator climático desse período que estamos vivendo. Nós nos colocamos perante o Deus soberano, que tem poder sobre tudo e sobre todos. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se vestiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono subsiste pelo século dos séculos. É um trono firme. Os rios levantam, ó Deus. Os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas, do que as grandes ondas. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém, Senhor, a tua casa para sempre. Que a autoridade e o poder do Senhor estejam sobre a nossa região, sobre o nosso estado e sobre o nosso país, Senhor. Haja manifestação de uma obra do Senhor, desfazendo toda a sagacidade, sutileza do mal neste país. Oro nesse momento também, bendito Deus, pela missionária Angélica. Que bom saber que ela está entendendo esse cuidado do Senhor na vida dela nesse momento. E tantos quanto o Senhor tem levantado no ministério de intercessão em favor dela, ela sinta-se abençoada pelo Senhor. Oro também, Senhor Deus, a nossa irmã de Ribeirão Preto, a irmã Maria Inês Gonçalves Dias. Quando eu menciono o nome e sobrenome dela, só tem ela com essa... Pode ser que alguém tenha esse mesmo sobrenome. O senhor sabe de quem estamos referindo. Ó Deus, oramos por ela, seu lar, sua família.
e a preparação para a cirurgia que ela aguarda. O Senhor tem um plano, um propósito, que as portas se abram, sejam abertas, se abram, sejam abertas pelo Senhor. Também Deus bendito, a Dona Maria Cordeiro. Não consigo passar pelo programa e não lembrar dessa senhora em oração, porque meu desejo é conhecê-la, Deus, e tornar Cristo Jesus conhecido dessa senhora. Ó Pai, oro pela obra do Senhor na vida dela, tanto a espiritual quanto a física. Também, bendito Deus, oramos pela irmã Cláudia, em 4 aspectos: espiritual, na saúde, parte emocional, a diabetes, procedimento de hemodiálise e a pressão arterial. Que a irmã Cláudia venha continuar recebendo essa obra do Senhor na vida dela. O Senhor tem feito milagre na vida dela. Já estivemos com ela em situações bem severas, bem críticas, e houve a manifestação do agir do Senhor. Por tudo dou graças, ó Deus bendito, colocando-me perante o Senhor nesta noite. Abençoe, Pai, comunicações da palavra, e por onde este nosso trabalho tem chegado, que alcance e na obra do Espírito haja compreensão, Deus. Oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 20 horas e 27 minutos. Eu estou lutando, estou melhorando, tá vendo só? Estou melhorando, ó, 20 e 27, estou partindo, tá bom? Você vier para o programa 19h55, é a nossa chegada. 19h27, está marcando então a nossa partida. Com um saldozinho positivo, tá? Até amanhã. Tchau, gente.